Tribunal Aeronáutico, CSI da Aviação. O estudo de caso que nós estamos desenvolvendo é o voo da noiva, baseado em caso real. Esse é o vídeo número 2. O vídeo número 1 tem e também os demais vídeos das outras aulas. Os links estarão na descrição desse vídeo para que você possa entender o caso de uma forma mais completa. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Conforme dito em aula anterior, nós vamos analisar aqui o aspecto meteorológico. É a essência deste acidente. É o ponto principal para que nós possamos entender todo o enredo dessa história que, conforme eu disse, baseado em caso real. Voo da noiva, aspecto meteorológico, meteorologia. Conforme eu disse em vídeo anterior, na introdução, o helicóptero decolou de uma localidade que tinha ali as condições meteorológicas favoráveis ao voo visual. O que isso quer dizer? Então, nós temos dois tipos de voo segundo as regras. O voo visual, que é aquele voo que o piloto ele voa baseando-se nas referências externas, visualmente. Então, ele vai vendo o fio de alta tensão, vai vendo a montanha, as elevações, os obstáculos, e ele visualmente tem a obrigação, o dever de realizar o seu voo, provendo uma separação desses obstáculos. Para isto, ele precisa visualizar esses obstáculos. Ele precisa ver. Para que ele possa visualizar os obstáculos, as condições meteorológicas precisam ser favoráveis. Então, não pode ter nuvens, fumaça, nevoeiro, névoa úmida, ou seja, não pode haver nenhum elemento fator, fenômeno meteorológico que possa restringir. Esse é o voo visual, que em inglês é Visual Flight Rules, que nós chamamos VFR, ok? E, conforme eu disse, no dia e na localidade da decolagem, as condições estavam dessa maneira, totalmente favoráveis ao voo. Nós fizemos uma análise por intermédio de vídeo e checamos isso. Contudo, olha, aqui começa o ponto principal. Contudo, durante o voo, as condições meteorológicas foram degradando. Então, repetindo que esse ponto é importante. Céu de brigadeiro, né? Nós chamamos céu de brigadeiro, céu azulzinho, mas a localidade, o destino, estava mais ou menos 20 quilômetros da localidade, talvez até mais um pouco, da localidade de partida. E durante o trajeto, as condições meteorológicas foram se degradando. Lembrando que o ponto de destino, a chegada, a chácara onde seria realizado o casamento, no período diurno, um sábado pela manhã, era uma região montanhosa. Ei, Calazans, aí começa, hein? Olha só que coisa interessante. Condições meteorológicas adversas em região montanhosa. Essa combinação não é legal, não é legal. Tá? Então, a localidade de destino estava coberta por formações meteorológicas. Era como se fosse um véu, como se o véu da noiva estivesse espalhado pelas montanhas. E assim foi indo. Interessante, esse ponto aqui é muito importante enfatizar. As condições meteorológicas foram degradando. Então, ele sai de condições visuais perfeitamente compatíveis para um voo visual e, de repente, vai se degradando. Formação de nuvens, talvez nevoeiro, talvez névoa úmida, o teto, a altura das nuvens diminuindo, restrição de visibilidade, região montanhosa, combinação perigosa. Fog, uma das formações mais perigosas para o tipo de voo visual em região montanhosa é fog, é nevoeiro. Tá? Então, nevoeiro é complicado.
eu não vou entrar aqui na explicação desse fenômeno, mas que nós possamos ter ideia, em termos de restrição de visibilidade, é o pior fenômeno, porque ele restringe a visibilidade para uma distância inferior a 1.000 metros. E, às vezes, né, eu, como piloto e como controlador de tráfego aéreo, eu vi nevoeiro de poucos metros, menos de 100 metros, às vezes tinha nevoeiro, nós chamamos nevoeiro de superfície, ou nós falávamos, nevoeiro colado, ou seja, o nevoeiro está no chão, você tem visibilidade quase zero, e às vezes até zero. Então, olha só, a visibilidade estava sendo restrita, o voo de helicóptero, voando baixo, o helicóptero em relação a um avião voa bem mais baixo, voando numa região montanhosa. Prestou atenção nessa combinação? E aí nós vamos fazer a seguinte pergunta. O piloto decolou de uma forma regular, de acordo com as regras de voo visual. A partir do momento que o voo estava progredindo, as condições meteorológicas foram se degradando. E a pergunta que não quer calar: por que ele não volta? Nós vamos responder essa pergunta em outro vídeo. Por que ele não voltou? Aí, tá? Então, voo por instrumentos. O que é voo por instrumentos? Diferentemente do voo visual, o voo por instrumentos ele ocorre quando você não tem visibilidade nenhuma externamente. E aí você tem que voar baseado em instrumentos. Então, voo visual é esse aqui. Então, eu estou dentro de uma aeronave, dentro de um avião ou um helicóptero. Então, eu estou voando e a minha referência externa, lá eu estou vendo o rio, eu estou vendo a estrada, eu estou vendo a elevação, eu estou vendo um fio de alta tensão. Então, eu realizo o voo provendo separação de todos os obstáculos e até mesmo de outras aeronaves. Em se tratando de condições meteorológicas adversas, olha aqui, onde eu não tenho referência externa, a visibilidade está muito restrita, aí eu tenho que voar baseado nos instrumentos. Aí eu tenho um voo por instrumento. Tá? Só que, nesse caso, o piloto não era homologado a voar por instrumento, e nem a aeronave, nem o helicóptero. Ou seja, para você voar por instrumentos, você tem que ter uma carteira, né, especial, tem que ter um curso avançado de navegação aérea. Eu, por exemplo, fui piloto há muito tempo, piloto visual. E depois eu tirei a carteira de piloto comercial e também piloto por instrumentos. Então, eu era habilitado a voar por instrumentos. Então, quando as condições meteorológicas estavam adversas, eu tinha que me enquadrar em outras regras para eu voar segundo as regras de voo por instrumento. Só que não apenas eu, a aeronave também tem que ter equipamentos. Não adianta nada eu ser especialista em voo por instrumentos se a aeronave não conter os instrumentos. É o que nós chamamos de voo cego. É como se fosse isso, é como se eu tapasse os meus olhos. E, na realidade, nós não temos mais referências externas. E aí, toda referência em relação à localidade, destino, direção, altitude, altura, todas essas informações se fazem por intermédio de instrumentos. E aqui está o ponto principal. A aeronave, o helicóptero, e nem o piloto eram homologados a voarem por instrumentos. Aí eu volto à pergunta. Se eu sou piloto visual, a minha aeronave não tem equipamento especial. Eu tenho que voar segundo as regras de voo visual, provendo separação de obstáculos e outras aeronaves. Se eu estou voando e as condições meteorológicas começam gradativamente a piorarem, a se degradar, por que eu continuei nesse voo? This is the good question. Essa é uma boa questão. E a pergunta que eu faço é a seguinte: nós estamos vendo isso aqui de forma superficial. No nosso curso de perito aeronáutico e também no CSA da aviação, nós vamos nos aprofundar. Mas aquele fenômeno meteorológico, foi previsível? Era evitável? Se você responder essas duas perguntas, nós temos aí uma grande resposta para o deslinde, o desfecho deste caso, que eu já posso adiantar. Foi um acidente.
Foi, sim, um acidente. E, neste acidente, a aeronave se perdeu, se desorientou e colidiu a elevação e morreram todos. Piloto, cinegrafista, a noiva e parente, ente querido da noiva que estava a bordo. Os 4 a bordo. O piloto não conseguiu manter a aeronave, a aeronave num voo visual, perdeu a orientação, né? Se desorientou espacialmente e veio a colidir. Então, esse acidente, este casamento, ele não se efetuou. Enquanto o noivo e os demais convidados estavam aguardando a noiva, esperando, até mesmo entendendo um suposto atraso como uma coisa normal, esse atraso foi anormal devido a um voo anormal, um voo irregular. O piloto poderia prever esse fenômeno? Nós vamos ver mais para frente. No meu curso de CSA de Aviação e Perito Aeronáutico, nós vamos desvendar isso com mais detalhes, inclusive até mesmo com imagens da localidade, onde a gente consegue entender. Era evitável? Ou seja, ele viu que as condições meteorológicas estavam se degradando. Por que não retornou? Por que não evitou? Eu tenho sim uma pergunta e uma resposta para isso no aspecto psicológico. E de quem é a responsabilidade? Eu faço uma pergunta. O professor Calazans aqui não vai fazer nenhuma acusação. O professor Calazans não acusa, o professor Calazans faz pergunta. Se as condições meteorológicas estavam degradadas, não permitindo um voo por instrumento, o piloto, qual é a responsabilidade do piloto se ele era homologado a voar por instrumentos? O nevoeiro, né, as condições meteorológicas adversas ali, restringindo drasticamente a visibilidade. Foi causa ou fator contribuinte? Isso aqui é importantíssimo. No nosso curso Perito Aeronáutico e Direito Aeronáutico, eu destrincho isso aqui com muita veemência, porque é o ponto principal. Não vamos confundir causa ou com fator contribuinte. As pessoas podem confundir. Calazans, a aeronave caiu porque havia um fator contribuinte considerável, que era o nevoeiro, restringindo drasticamente a visibilidade. Mas eu faço a seguinte pergunta: o nevoeiro foi o fator contribuinte ou foi causa? A causa foi o nevoeiro ou a causa foi a conduta do piloto ter progredido em condições meteorológicas adversas, podendo ter evitado? É essa pergunta que nós vamos fazer. Então, não vamos confundir. Às vezes, as pessoas chegam a uma confusão entendendo que as condições meteorológicas foram a causa. Não, necessariamente. As condições meteorológicas podem sim ter contribuído de uma forma significativa, não vamos negar. Mas foi a causa do acidente? A causa do acidente foi o nevoeiro ou a conduta do piloto? This is a good question. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre responsabilidade jurídica. Houve ali um problema. O piloto sabendo das condições meteorológicas, tentou evitar o voo. E liga, faz contato, olha só que coisa interessante, faz contato em voo com a empresa de evento e fala, olha, eu vou ter que retornar, eu não vou poder entregar a noiva porque as condições meteorológicas estão adversas. E a empresa de evento fez contato com a empresa de táxi aéreo. E a empresa de táxi aéreo e a empresa de eventos obrigou o piloto a progredir no voo, mesmo sabendo que as condições meteorológicas estavam adversas. E esse é o nosso bate-papo na próxima aula. O piloto poderia se negar a realizar o voo? Qual é a responsabilidade do piloto? Ou, em caso de acidente, como ocorreu? A empresa de evento mais a empresa de táxi aéreo tem responsabilidade? O piloto poderia alegar coação para justificar, caso sobrevivesse, justificar um possível acidente?
próximo vídeo nós vamos falar sobre isso aqui. Tá ok? Lembrando que esse caso faz parte do nosso livro e também do nosso, em videoaula, do nosso curso de perito aeronáutico, direito aeronáutico e CSI da aviação. Se você não é especialista em aviação, o professor Calazans tem desenvolvido o aspecto, né, a concepção CSI da aviação, onde nós discorremos sobre vários acidentes, inclusive esse de uma forma mais profunda. No nosso curso, nós vamos ver esse caso de uma forma mais profunda. Tá? E se você é da atividade aérea, quer se tornar um perito ou atuar no direito aeronáutico, nós temos também cursos para especialistas em aviação e especialistas em direito aeronáutico. Tá ok? Para mais informações, aqui, assine o nosso, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você receba os outros vídeos de outros casos. Para mais informações sobre os nossos cursos, Calazans, esse é o nosso e-mail, Calazans Daniel, e também no Zap. No Zap nós temos vários grupos de peritos, grupo de especialistas em direito aeronáutico, grupo do CSI. Você pode fazer parte dos nossos grupos e ter também desconto especial em nossos cursos. Se você quer voar alto, a sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.